Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Porém, quando enviar o Espírito da Verdade, Ele vos guiará por toda a verdade. Uma palavra do apóstolo João, no capítulo 16, versículo 12, um trecho da leitura do Evangelho recomendada para esse primeiro domingo pós-Pentecostes. Quando nós analisamos o contexto desse texto, nós vamos perceber que Jesus está num contexto de despedida. Jesus chega na quinta-feira, sexta-feira ele será crucificado, ele convida os seus discípulos para o lava-pés, para a última ceia, e ele dá aos discípulos uma série de orientações, de conselhos. Nós temos muita conversa na quinta-feira à noite. E após Jesus dizer que eles devem amar uns aos outros assim como Ele os amou, após Jesus lembrar que as outras pessoas, os outros povos, só vão reconhecer os seguidores de Jesus se eles conseguirem se amarem e se eles conseguirem testemunhar o Evangelho amoroso de Jesus de uma forma concreta. Após Jesus insistir que eles só vão conseguir produzir frutos de amor se eles se mantiverem ligados à videira, Jesus se encaminha para o final da conversa. E ele diz: olha, muitas outras coisas eu poderia dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da Verdade vier, Ele vos guiará para toda a verdade. Sim, Jesus é crucificado, é ressuscitado, é levado aos céus e não nos abandona. Quando os discípulos estão no pátio do templo, o Espírito Santo prometido por Jesus desce sobre eles e impulsiona os discípulos a irem pelo mundo. E esses discípulos pregam o Evangelho com toda a coragem do mundo. São perseguidos, são martirizados. E o Espírito Santo dá a eles discernimento. Ensina a eles a viver conforme a vontade de Cristo. Muito interessante. Eu tenho para mim que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais mal compreendida. A gente sonha com coisas, as pessoas têm algumas visões totalmente sem sentido e atribuem isso ao Espírito Santo. E o que Jesus diz sobre o Espírito Santo? Ele diz: olha, o Espírito Santo não fala por ele mesmo. O Espírito Santo ouve aquilo que eu e meu pai conversamos e conduz isso a vocês. Ou seja, o Espírito Santo é a continuação de Jesus Cristo em nossa vida. É o Cristo que fala para mim, que fala para nós. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. E é justamente por meio da ação do Espírito Santo que a palavra de Deus nunca fica antiga, nunca fica desatualizada. Não, o Espírito Santo continua a comunicar o Evangelho para nós de uma forma atualizada, de uma forma relevante, vai nos dando discernimento, vai transformando aquilo que precisa ser transformado e assim a gente vai vivendo. Nós temos nas leituras de hoje mais um lembrete de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos na companhia do Espírito Santo de Deus. E Ele, por meio do vínculo da fé, vai nos dando sabedoria, discernimento, para que nós possamos fazer as escolhas certas, para que nós possamos tomar as decisões corretas, para que nós possamos viver como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, nesse mundo que tanto precisa
do testemunho do amor. Cada vez mais nessa semana a gente vê guerras explodindo por todo mundo. Nós vemos povos, líderes mundiais que não estão nem aí para o amor, para uma sociedade mais justa, que são apenas comprometidos com o mal. E nós somos chamados a ser diferentes. O Espírito Santo nos chama a nós testemunharmos o amor e buscarmos a paz, e buscarmos uma convivência pacífica. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir pelos caminhos de Cristo e que nós possamos sempre de novo sentir que Deus derrama sobre os nossos corações o seu amor. Assim como Paulo diz lá em Romanos 5, versículo 5. Que possamos viver iluminados, guiados, fortalecidos e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina a amar e nos dá discernimento para tomarmos as decisões corretas nos momentos certos. Deus te abençoe, hoje e sempre.